Olá, pessoal. Aqui é a professora Gisele. Então, galerinha do sexto ano, eu junto com a professora Priscila conversamos e para essa semana de estudos intensivos, que é uma recuperação, nós vamos revisar aí um assunto que identificamos que foi a maior dificuldade dos sextos anos no primeiro bimestre. Onde que a gente pegou essa dificuldade, esses dados? Naquela avaliação que vocês fizeram lá logo no início do ano, que nós chamamos de avaliação diagnóstica de entrada. E o maior erro foi na questão 7, que é comparar as frações, né? Qual é maior, qual é menor. Então a questão foi a seguinte: André, Bianca, Carla e Denis estavam jogando videogame. André ganhou um meio dos pontos. Bianca, um sexto dos pontos. Carla, 2/3 dos pontos. E Denis, 4/12 dos pontos. Qual a classificação final da partida em ordem decrescente? Lembrando que decrescente é do maior para o menor, sendo o primeiro aquele que fez mais pontos e por último quem fez menos pontos. A resposta correta é Carla, André, Denis e Bianca, alternativa B. Já já a professora volta para resolver isso aqui com vocês. Nós vamos relembrar algumas coisinhas. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai relembrar é a representação das figuras através de frações, ok? Então lembrando que fração ela significa uma parte do todo. Então, que nem aqui nesse meu primeiro desenho, eu tenho uma figura repartida em 3 partes iguais, certo? E 2 partes estão pintadas. Vamos lembrar os nomes que nós usamos na fração? Nós usamos numerador e denominador. Lembrando que o numerador é uma parte. E denominador é o todo, é o total. Então, aqui a minha figura tem quantas partes no total? 3 partes. Então, 3 vai no denominador. Por quê? Porque é o total, eu tenho 3 partes. Quantas partes foram pintadas? 2. Então, é uma parte do total. 2 partes pintadas de um total de 3. Como que eu chamo essa fração? 2/3. Então, a parte pintada significa 2/3. Professor, eu não quero saber a parte pintada. Eu quero saber essa parte aqui que sobrou. Quantas partes sobraram? Apenas uma. Então, sobrou uma parte de um total de 3. Então, eu tenho quanto? 1/3 que sobrou. Certo? 2/3 foram pintados, 1/3 sobrou. Nesse outro exemplo, eu tenho uma figura que está dividida em 4 partes. Quantas partes foram pintadas? Apenas uma. Uma parte de um total de 4 partes. Então, quer dizer que aqui eu tenho 1/4. 1/4 da figura total. E quantas sobraram? Sobraram 3, professoras. Professora, desculpa. Então, sobraram 3/4. Ok, vamos para o próximo exemplo. Eu tenho aqui uma figura que está dividida em 6 partes iguais. 6 partes é o total. O total eu sei que vai embaixo. Quantas partes foram pintadas? 3. 3 partes pintadas de um total de 6. Então, eu tenho aqui 3/6. Se eu observar 3 partes
de um total de 6 é exatamente a metade. Se é exatamente a metade, eu também posso chamar esse 3/6 de 1/2. Ó, se eu dividisse em duas partes essa figura, quantas estariam pintadas? Uma parte. Uma parte de quanto? Uma parte de duas. Então, metade. 1/2. Ok? Ok, vamos lá. Agora, aqui eu tenho uma figura total com duas. Eu tenho duas figuras divididas em 4 partes. Então, aqui eu tenho 4 partes, aqui eu tenho 4 partes. Foram pintadas quantas partes? 1, 2, 3, 4. 5 partes foram pintadas. Se vocês observarem, essa figura aqui não foi pintada inteirinha. Então, quer dizer que aqui eu tenho um inteiro. Eu tenho um inteiro mais um quarto. Por que um quarto? Um pedacinho de um total de 4 pedacinhos. Então, eu tenho um inteiro e um quarto. Como também eu posso contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Mas a minha figura está dividida em 4 pedaços. Esse numerador aqui, 5, ficou maior que o denominador. Quando isso acontece, é porque nós temos uma figura inteira. Porque ele é maior que o meu total de partes. Eu tenho uma figura inteira, então eu tenho um inteiro e um quarto, ou 5 quartos. As duas formas estão corretas, um inteiro e um quarto, ou 5 quartos. Essa figura aqui tem uma figura que está dividida em 8 partes. Dessas 8 partes, quantas estão pintadas? 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, eu tenho 5 de um total de 8 partes. Que fração que formou? 5 oitavos. Ok. Agora essa. Se vocês observarem, eu tenho duas figuras e elas estão divididas em 3 partes iguais. Aqui, as 3 foram pintadas no total. Então, formou um inteiro. Então, quer dizer que eu tenho um inteiro mais 2 pedaços de um total de 3. Um inteiro e 2 terços. Ou 1, 2, 3, 4, 5 terços. Tá vendo de novo aqui? O 5 é maior que o 3. Isso é quando acontece isso, do numerador ser maior, é porque nós temos inteiro, pedaços, uma figura total pintada. Mais 2 exemplos. Uma figura dividida em 4 partes iguais. Quantas foram pintadas? Todas. Então, quer dizer que aqui eu tenho 4 de um total de 4. Então, isso é um inteiro, ok? Um inteiro. Esse tracinho da fração significa uma divisão. Quando eu divido 4 por 4, eu tenho 1 inteiro. Aqui embaixo é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Uma figura dividida em 5 partes. E eu peguei 5 partes. 5 sobre 5. Quanto que dá 5 dividido por 5? 1. Então, quer dizer que essa figura 1 inteiro. Então, ok. Vamos relembrar outra coisinha. Vamos relembrar aqui o décimo, o centésimo e o milésimo, tá? Quando nós falamos de décimo, nós lembramos que é dividido por 10. Quer dizer que o denominador da nossa fração é 10. E o resultado dessa fração dividido por 10, nós vamos ter números decimais
que são os números decimais? Os números que contêm a vírgula, são os nossos números quebradinhos. O que é o décimo, então, numa fração? É o denominador 10. Esse denominador 10 num número decimal significa uma casinha depois da vírgula. Então, quer dizer que meu número decimal vai ter uma casinha depois da vírgula. Então, esse aqui é o 3 décimos, 7 décimos, 9 décimos, 1 décimo, 2 décimos e 6 décimos. Aí nós temos o centésimo. O centésimo são duas casas decimais, é a mesma coisa que dividir por 100. Quando eu divido por 100, eu vou ter duas casinhas decimais. Então, aqui é o 0,03. Como que eu leio? 3 centésimos. Ele está na segunda casinha, ele é centésimo. 3 centésimos, 12 centésimos, 39 centésimos, 8 centésimos, 22 centésimos e 74 centésimos. Tá. Aí nós temos o milésimo. Milésimo é dividir por 1000. Quando isso acontece, lá no meu número decimal, eu vou ter 3 casinhas depois da vírgula. Então, aqui é o 3 milésimos, 15 milésimos, 129 milésimos, 9 milésimos, 377 milésimos, 25 milésimos. Então, se eu for representar os 3 décimos, ele vai ficar 3 sobre 10. Se eu for representar o 3 centésimos, ele vai ficar 3 sobre 100. E se eu for representar o 3 milésimos, ele vai ficar 3 sobre 1000. Mesma coisa os outros, ó. 7 décimos, aqui 12 centésimos, aqui 15 milésimos, e assim por diante eu vou representar, tá? Então, aqui, a forma de fazer a leitura, ó. 0,5, uma casinha é o décimo, 5 décimos. 0,16, duas casinhas, 16 centésimos. 0,947, 3 casinhas, 947 milésimos. E aí nós temos outras formas também. Quando temos a parte inteira, que nem aqui. 1,8. Antes da vírgula é o meu número inteiro. O que seria meu número inteiro? Lá naquela parte que a professora explicou, de quando forma, aqui ó, uma parte inteira. Então, eu tenho um inteiro. Esse um inteiro, essa parte inteira, ela fica representada antes da vírgula. Então, aqui eu tenho 1 inteiro e 8 décimos, que é uma casinha decimal. Ou 18 décimos. 18 décimos. Se eu dividir 18 por 10, 18 por 10 vai dar uma vez. Uma vez o 10 dá 10. Então, se eu tenho 10, para eu chegar no 18, faltam 8. Ok. 8. Eu não consigo dividir 8 para 10. Então, vamos supor que eu tenho 8 balas e quero dividir para 10 pessoas. Inteiro, a gente não vai conseguir. Mas e se a gente quebrar, repartir as balas? Nós conseguiremos? Conseguiremos. Aí, na parte da divisão, que vocês devem já ter aprendido lá no 5º ano, eu posso acrescentar o 0 aqui. É como se eu estivesse quebrando a minha balinha, ó. E vou colocar a vírgula aqui. Quanto que dá 80 dividido por 10? 8 vezes. 8 vezes o 10 dá 80, então vai sobrar 0. Quanto que deu 18 dividido por 10? 1,8, que é esse aqui. 1 inteiro e 8 décimos. Próximo exemplo, 7,23. Então, eu tenho 7 inteiros e 23 centésimos. 7 inteiros e 23 centésimos. Por que é centésimo, professora? Porque eu tenho duas casinhas decimais. Isso significa que o valor foi dividido por 100.
Então, se eu fizer 723 dividido por 100, eu vou ter esse resultado, 7,23. 7 inteiros e 23 centésimos. Mais um exemplo. 2,121. Ou seja, 2 inteiros e 121 milésimos. Milésimos, 3 casinhas decimais. Quer dizer que o número foi dividido por 1000. Então, 2.121 dividido por 1000. Se a gente fizer essa conta, 2.121 dividido por 1000, nós vamos chegar nesse resultado. 2 inteiros e 121 milésimos, 3 casinhas. Então, relembrando, décimo, 1 casinha, centésimo, 2 casinhas, milésimo, 3 casinhas. Ok. Agora, para nós compararmos os números racionais. O que são números racionais, professora? São os números que vocês já conhecem. Os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Os inteiros que vocês vão conhecer mais para frente, que são os negativos, quando a gente está devendo. E fração decimal, que é o que nós estamos vendo nessa aula, tá bom? Então, por isso que a professora colocou racionais aqui. A parte dos racionais que a gente está estudando é a fração e também o decimal. Nós temos aqui alguns números para colocarmos em ordem. 0,2, 3,71, 0,18, 0,307, 2,1, 17,35, 0,03, 10,541. Não basta eu apenas bater o olho e falar, o 0,2 é maior que o 3,71. Não posso fazer isso. Primeira coisa, eu tenho que igualar as casinhas decimais. Professor, o que é igualar as casinhas decimais? Deixar após a vírgula com a mesma quantidade de algarismos. Então, aqui eu tenho 0,2, aqui eu tenho 3,71. Eu não tenho 2 casas decimais aqui? Eu preciso, para comparar, que a minha casinha decimal do outro tenha o mesmo número. Então, eu vou colocar um 0 aqui. Aqui eu já tenho 2 casinhas, no 0,18. Aqui eu tenho 3 casinhas. O que eu vou ter que fazer? Igualar. Então, eu vou ter que pôr um 0 aqui, para ficar 3 casinhas. Um 0 aqui, para ficar 3. Aqui, para ficar 3 casinhas. Ok. 2,1. Tô com uma casinha só. Preciso de mais 2. Aqui, 17,35. Estou só com 2 casinhas. Preciso de mais uma casa. 0,03. Estou só com 2 casinhas. Preciso de mais uma. E 10,541. Tá ok. Vamos colocar em ordem crescente. O que é a ordem crescente? Menor até chegar no maior de todos. Ok. Quando eu tenho parte inteira, ele vai ser maior do que quando eu tenho 0, alguma coisa. Então, o menor de todos vai ser 0, alguma coisa. Vamos comparar os que tem 0, alguma coisa? Aqui eu tenho 0,200. 0,180. Então, esse aqui eu já sei que é menor. 0,307. Então, ainda o 0,180 continua sendo menor. 0,030. Então, 0,030. Quem é o menor de todos? É o 30 aqui. Então, ele é o meu menor de todos. 0,030. Depois dele, nós temos o 0,180. Depois do 0,180, nós temos o 0,200. Depois do 0,200, nós temos o 0,307. Ok. Agora sobraram os números que têm parte inteira. Essa minha parte inteira é 3. Essa minha parte inteira é 2. Essa é 17. Essa é 10. Então, qual é o menor de todos? A minha parte inteira é 2.
Então, quem vai vir aqui? 2,100. Depois, a minha parte inteira é o 3. 3,710. Depois, a minha parte inteira é o 10. 10,541. E, por último, o 17,350. Organizamos todos aqueles números na ordem crescente, do menor para o maior, ok? Então, lembre-se do quê? De igualar as casas decimais. Não pode esquecer de igualar. Se eu não igualar as casas, fica difícil de reconhecer quem é maior, quem é menor. Agora, falando das frações. Colocar também, vamos colocar aqui em ordem crescente, da menor fração para a maior. Eu não consigo bater o olho nas frações e falar, o 2/5 é maior que 1/3, o 13/2 é menor que o 10/4. Não dá para eu fazer isso. Eu tenho que saber o quanto vale essa fração. E para eu saber o quanto vale essa fração, lembra que na minha explicação eu falei que esse traço da fração é a mesma coisa que divisão. Então, se é a mesma coisa que divisão, eu primeiro preciso dividir para saber quanto vale cada uma. Depois que eu souber quanto vale cada uma, aí eu vou comparar e organizar, colocar em ordem. Então, tá, primeiro vamos saber quanto vale 2/5. Para eu saber quanto vale 2/5, eu preciso dividir 2 por 5. O 2 é menor que o 5. Então, não dá para eu dividir 2, por exemplo, 2 balas para 5 pessoas e elas receberem bala inteira. Eu vou ter que cortar essa bala. O cortar aqui na nossa divisão é o procedimento de eu coloco 0 aqui do lado do meu número e coloco a 0 e vírgula no meu resultado. Isso eu estou quebrando o meu número inteiro. Aí eu vou ter 20 dividido por 5. 20 dividido por 5. Lá na tabuada do 5, quantas vezes ele se aproxima ou dá 20? 4 vezes. Então, quanto dá 4 vezes 5? Dá 20. 20 tira 20 dá 0. Quanto que vale o 2/5? 0,4. Não é uma casinha decimal? Então, ele é 4 décimos. Agora, eu vou ver quanto vale o 13/2. Eu vou dividir o 13 por 2. 13 dividido por 2 dá para dividir de forma inteira. 13 dividido por 2, lá na tabuada do 2, quantas vezes ele se aproxima do 13? 2 vezes. Desculpa, 6 vezes. Quanto que dá 6 vezes o 2? Dá 12. Então, 12, para eu chegar no 13, falta quanto? Falta 1. Certo. Não posso ter meu resto aqui 1. Eu preciso quebrar. Porque eu preciso de um número aqui decimal. Se eu vou quebrar, eu não tenho mais nada aqui, eu vou acrescentar o 0 e aí eu vou colocar a vírgula no meu resultado. 10 dividido por 2 vai dar 5 vezes. 5 vezes o 2 dá 10. 10 para chegar no 10, 0. Então, qual é o resultado de 13/2? 6,5. Ou seja, 6 inteiros e 5 décimos. Ok? Vamos saber quanto vale o 10/4. Então, vou dividir 10 por 4. Dá para dividir 10 por 4? Dá. Quantas vezes o 4 se aproxima do 10? 2 vezes. Que dá quanto? Dá 8. 8 para chegar no 10, faltam 2. Ah, teve resto 2, professora. Não vamos ficar com o resto, vamos quebrar. O que é o quebrar? Eu acrescento 0 e no meu resultado a vírgula.
20 dividido por 4 vai dar 5 vezes. 5 vezes o 4 dá 20, sobra 0, não sobra nada. Então, quanto vale 10 quartos? 2,5. Beleza, professora. 16 oitavos. Eu vou dividir 16 por 8. 16, tá fácil essa, hein? 16 lá na tabuada do 8 vai dar exatamente 2 vezes. Quanto dá 2 vezes 8? Dá 16, então sobra 0. Professora, deu um resultado inteiro. Por quê? Porque eu não precisei quebrar o meu número. Ele é inteiro, então ele vale 2 inteiros. Vamos para um 1/3. Olha aqui o que vai acontecer no 1/3. Não sei se vocês já viram ocorrer isso. Se não viram, vão ver pela primeira vez, não vão esquecer mais. Eu tenho 1 para dividir para 3. Dá? Não, não dá para eu dividir para 3. Então, eu vou ter que quebrar. Vou quebrar, então eu vou colocar o 0 e aqui no resultado o 0 e a vírgula. Meu número é quebradinho, então. 10. Na tabuada do 3 vai dar 3 vezes. Quanto que dá 3 vezes o 3? Dá 9. 9 para chegar no 10, falta 1. Vou ter que quebrar de novo. Se eu já quebrei uma vez, eu vou acrescentando 0. Eu não vou pôr outra vírgula aqui, porque não existe um número com 2 vírgulas. Ela vai continuar uma vírgula só e eu vou continuar minha conta aqui, minha operação. 10 dividido por 3 vai dar 3 vezes. 3 vezes 3 dá 9, sobra 1. Vou quebrar de novo. Vai dar 3 vezes. 3 vezes 3 dá 9, sobra 1. Meu Deus do céu, professora, até quando eu vou resolver isso? Não dá, se a gente for ficar resolvendo, vai resolver até o resto da nossa vida e o resultado vai continuar dando 0,3333. Então, esse número, vocês vão usar bastante ele mais para frente. Ele é chamado de dízima periódica. É um número em que suas casinhas decimais ela não tem fim. As casas decimais são infinitas. Então, nós paramos, colocamos os 3 pontinhos para dizer que esse resultado é infinito e paramos aqui. Então, professora, qual é o valor de 1/3? É 0,33333. Infinito, tá bom? Agora sim, nós temos os valores dessas frações. Então, nós vamos colocar essas frações em ordem crescente, da menor para a maior. Professora, aqui eu tenho 3 casinhas e ainda tenho infinito. E agora, como que eu vou comparar com as outras? Vou colocar também? Então, eu deixei 3 casinhas, vamos acrescentar aqui 3 casinhas. Aqui já tem uma, acrescento mais 2. Aqui tem uma, acrescento mais 2. Aqui tem uma, acrescento mais 2. E vamos comparar. Aqui eu tenho 0,400. Aqui eu tenho inteiro, inteiro é maior. Quando eu tenho inteiro, ele é maior do que quando eu tenho 0, então eu vou comparar o 0,400 com o 0,333. Quem que vem primeiro entre eles? O 0,333. Então é a fração 1/3. Ela é a menor de todas que tem aqui. Ok, já foi ela. Depois, então, vem o 0,4 ou 0,400. Eles valem a mesma coisa, que é a fração 2/5. 2/5. Ok, já usei esse aqui. Aí eu tenho 6 inteiros, 2 inteiros e 2 inteiros. Aqui eu tenho 2 inteiros e nada depois da vírgula. Aqui eu tenho 2 inteiros e 500. Então, quer dizer que o 2 inteiros é menor que o 2 inteiros e mais alguma coisa, e mais 500. Então, 16 oitavos. Já foi essa. 2,500 ou 2,5, que é o 10 quartos. E aqui, por último, o meu 6,5, que é o 13 meios. Então, aqui,
colocamos... Desculpa, não estava aparecendo. Colocamos as frações na ordem crescente, da menor para a maior. Então, dessas que nós temos, a menor é 1/3 e a maior é o 3,5. Ok? Ok, vamos lá. Vocês podem encontrar, aliás, vocês vão encontrar nomes, nomenclaturas diferentes do décimo, centésimo, milésimo. Vocês já devem ter visto. Quando ela não é 10, quando ela não é 100, quando ela não é 1000, ela tem uma palavrinha, avos. Não é avós e nem avós. Avos. Então, como eu leio aqui, 2, 12 avos. 5, 28 avos. 10, 16 avos. 53, 71 avos. Então, essa palavrinha aqui, avos, ela vem no denominador para fazermos a leitura. Explicado tudo isso, vamos resolver 2 probleminhas. Vamos lá. Ganhei uma barra de chocolate e comi 2/5 dela. Desculpa. Quanto ainda sobrou? Se eu comi 2 partes de um total de 5, eu tenho minha barrinha aqui com 5 partes. Eu comi 2. A pergunta do problema é: quanto sobrou? Quantas partes sobraram? 3. 3 partes de um total de 5. Então, a minha resposta é 3/5. Essa é a resposta. Sobrou 3/5 da minha barra de chocolate. Segundo problema. Observe a pizza que minha família comprou. Os pedaços pintados foram consumidos. Qual é a fração que representa o que foi consumido? E a fração que representa o que sobrou? Eu tenho uma pizza aqui com 8 pedaços. Quantas foram comidas? Quantas foram consumidas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, consumidos, 5/8. 5 partes de um total de 8. E qual foi a fração que sobrou? 1, 2, 3. Sobraram 3 pedaços. 3 pedaços de um total de 8. Então, sobrou 3/8 da minha pizza. Certo? Voltando ao nosso problema inicial, que foi a questão que vocês tiveram maior dificuldade lá na avaliação de entrada, nós temos que organizar na ordem decrescente, lembrando, as pessoas que fizeram da maior pontuação para menor. Então, eu vou anotar aqui. André fez 1/2. Bianca fez 1/6. Carla, 2/3. E Denis, 4/12. Lembra que a professora falou que não dá para eu bater o olho e falar: esse é maior, esse é menor, esse é maior, esse é menor, esse vem depois, esse vem primeiro. O que nós temos que fazer? Divisão. Então, nós vamos dividir. Primeiro, a pontuação do André. 1 dividido por 2. 1 dá para dividir por 2? Não dá. Vamos quebrar. Acrescento o 0 e a vírgula. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 2 dá 10. Sobra 0. 0,5 foi a pontuação do André. Agora a Bianca, 1/6. Eu vou dividir 1 por 6. Dá para dividir 1 por 6? Não dá. Eu vou quebrar. 0, 0, 10 na tabuada do 6 vai dar uma vez. 1 vez o 6 dá 6. 6 para chegar no 10, faltam 4. Ok. 4 também não dá para dividir. Meu número já está quebrando mesmo, acrescento 0. 40 lá na tabuada do 6. Vai dar 6 vezes. Quanto que dá 6 vezes o 6? Dá 36. 36 para chegar no 40, faltam 4. Ih, o que está acontecendo, hein?
6 vezes 36, sobra 4. 6 vezes 36, sobra 4. Vou ficar calculando até acabar minha vida? Não, eu vou parar. Por quê? Porque eu já vi que deu uma dízima periódica. E eu já vou poder comparar aqui. Então, quer dizer que a Bianca fez 0,16666. Agora a Carla. Carla, 2/3. Vou dividir 2 por 3. Dá para dividir 2 por 3? Não, vou quebrar. Acrescento 0, 0 e a vírgula. 20 lá na tabuada do 3. Vai dar 6 vezes. 6 vezes 3 dá 18. 18 para chegar no 20, faltam 2. Continuo quebrando. Vai dar 6 vezes. 6 vezes 3, 18. Sobram 2. Vai dar 6 vezes. 6 vezes 3, 18. Sobram 2. E assim por diante. Também é uma dízima periódica. Vou parar por aqui. Vou deixar assim. Agora, por último, Denis. Eu vou dividir 4 por 12. 4 dá para dividir por 12, professora? Não dá, vamos quebrar. 40 lá na tabuada do 12. Então, 12 vezes 1 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. 12 vezes 3 dá 36. Então, dá 3 vezes. 36. Para chegar no 40, faltam 4. Continuo quebrando. 36 para chegar no 40, faltam 4. Continuo quebrando. O que aconteceu? Dízima periódica. Então, 0,333. Vamos comparar aqui os resultados? Professora, aqui eu tenho só uma casinha decimal, nas outras você colocou 3. O que eu preciso fazer? Igualar. Então, vou colocar 2 casinhas. Aí eu tenho 0,500, 0,166, 0,666, 0,333. Então, quem é o maior aqui? O 0,666, que é a Carla. Então, a Carla é o maior. Depois dele vem o 0,500, que é o André. Depois eu tenho 0,166, 0,333. Quem vem? O 0,333, que é o Denis. E por último sobrou a Bianca. 0,166. Então, opa, desculpa, Bianca. Então, qual foi a ordem? Carla, André, Denis e Bianca. Carla, André, Denis e Bianca. Ok, galerinha? Agora vocês vão acessar. Vocês já estão no Classroom assistindo esse vídeo. Vocês vão fazer as atividades propostas pela professora Priscila, que estão postadas aí junto nessa parte da nossa semana de estudos intensivos, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário no próprio Classroom, na própria atividade do Classroom. Deixa lá, professora, me perdi em tal parte. Poderia tirar minha dúvida? Sim, a gente vai tirar a dúvida de vocês. Até breve, galerinha. Bons estudos!